de Semundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Chegamos ao último episódio do ano de 2022. Foi um ano longo, mas sobrevivemos. A nossa entrevistada dessa vez foi a Nath Eustáquio. Na época que a gente gravou, o furacão Ian estava passando pela Flórida, que é onde a Nath mora hoje. A gente chega a mencionar isso no episódio, mas só para dar uma atualizada, a Nath mandou notícias depois, quando ela voltou para casa, e disse que, passado o estresse, tá tudo bem, mas foi um momento difícil. Depois desse episódio do ontem, a gente vai entrar de férias, e novos episódios vão começar a ser publicados lá pela segunda ou terceira semana de janeiro. Como sempre, lembrando que o Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden. A partir de R$5 mensais, você já ajuda a gente a manter nosso podcast no ar. Um agradecimento especial para os apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupi. Você também pode ajudar fazendo um pix com a chave onomedesemundo@gmail.com. Se você fizer uma colaboração, lembre de mandar seu comprovante para o mesmo endereço, para eu poder te agradecer nominalmente também. No nomedesemundo.com você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no @ondempodcasts no Instagram e no Twitter. E você também encontra o nosso grupo do Telegram em t.se/podcastondem. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify e dando 5 estrelinhas para o nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. Vamos agora para a nossa entrevista. Até a próxima. Continuem seguros e a salvo. Então, oi, eu sou a Nathalie. Eu sou natural de Recife, Pernambuco, mas cresci em São Paulo e morei no Havaí. Eu ia falar, seu sotaque é de São Paulo. É de São Paulo. Eu tinha 5 anos. Eu tenho esse sotaque dentro de mim em algum lugar, mas ele se perdeu no meio do caminho. Entendi. Antes da gente começar, deixa eu já perguntar pra você como é que estão as coisas por aí, porque a gente tá gravando esse episódio no dia 30 de setembro. O furacão Ian acabou de passar pela Flórida, que é onde você tá, onde você mora hoje em dia. Isso. E como é que você tá? Como você tá lidando com o que passou, o que aconteceu e tudo mais? Bom, eu nunca tinha experienciado isso antes, né? Quando eu tava morando no Havaí, foi quando o vulcão Kilauea entrou em erupção e eu senti um pouco do terremoto que aconteceu lá, mas foi muito leve. Eu senti 3 segundinhos, assim, eu falei pro meu marido, tremeu ou fui eu que imaginei alguma coisa, né? Ele falou, não, tremeu. Mas foi o máximo que eu tinha experienciado em relação a esses grandes desastres naturais, né? E me mudei para a Flórida em novembro do ano passado, de 2021. E um dos motivos pelos quais a gente decidiu ir para Tampa, porque a região do Golfo geralmente é menos atingida por esses desastres naturais. E algumas outras questões, mas a gente tinha colocado essa aí na lista, né, de motivos pelos quais a gente tinha decidido ir para lá. Então foi uma coisa um pouco inesperada. Eu vi as notícias, eu tinha ido para academia na segunda-feira, e lá na televisão da academia eu vi alguns alertas falando dessa rota, que ia passar por Cuba e estava previsto para passar ali pela região onde eu morava, e estava falando para as pessoas ficarem alerta. E daí eu fui olhando, fui monitorando, mas estava um pouco tranquila, estava achando que não ia ser nada, que eles estavam exagerando um pouco, sabe? Porque, não sei, acho que eu tenho uma impressão de que as news, né, elas sempre tentam engrandecer um pouco a coisa, mas depois fui percebendo que de fato era algo para eu ficar um pouco mais preocupada e olhar. E daí, quando ele mudou de categoria, né, quando ele começou a ficar perigoso, eles começaram a chegar alguns alertas no meu telefone falando que
provavelmente ia começar um programa de evacuação. Daí eu comecei a me preocupar e comecei a pensar em algumas alternativas, assim, e daí na segunda de noite, isso aconteceu tudo muito rápido, assim, isso foi tudo num dia, né? Esses meus pensamentos, o que eu faço, vou, não foi, é leve, não é, será que eu saio, será que exagero, não é? Mas daí eu recebi uns 4 avisos falando, né, quem puder evacuar, evacua, se você mora em mobile homes, que são essas casas que não tem uma estrutura, né, que aqui na Flórida tem bastante dessas casas, eles falaram para sair com certeza, porque aquelas casas iam ser muito afetadas. Falei, bom, eu vou embora então, vou preferir não arriscar. E daí eu vim para Miami na terça de manhã e tô até agora, que hoje é sexta-feira já. E a minha área foi impactada, eu moro num county chamado Pinellas County, e é uma região ali perto da costa mesmo, mas a rota do furacão mudou. Então, antes estava previsto para o olho do furacão passar bem na área onde eu moro, e no final das contas passou um pouco mais para o sul. Então, acho que o meu bairro foi preservado um pouquinho, mas mesmo assim a gente sentiu os impactos. Eu recebi um aviso do governo falando que não tinha eletricidade, que as ruas tinham sido alagadas. Mas eu não sei exatamente ainda como está a situação, porque eu não voltei para casa ainda. E acho que eu tô bem, né? Várias pessoas me perguntaram como é que eu tô, então eu tenho tentado acessar bastante. Eu tô bem, mas eu acho que hoje, eu tava até falando para esse casal de amigos que eu tô aqui na casa deles, que meu corpo tá doendo, tá dolorido. E eu não sei por quê. E eles estavam falando, eu acho que é o estresse que você foi passando, né? E você não tava nem se dando conta que você tava tão estressada, e agora que eu acho que eu relaxei um pouco, já passou, já aconteceu, agora pensando, né, nesse processo de voltar para casa, acho que meu corpo deu uma baqueada, assim. Mas tô bem, acho que tudo considerado, eu tô me sentindo segura, tô bem, acho que vou encontrar minha casa inteira, eu moro num apartamento, então acho que no primeiro andar, então mesmo se tivesse acontecido algum alagamento, eu acho que não teria pegado muito a minha casa. Mas tô bem, vamos ver quando eu voltar. Depois eu conto. Eu vou ter que fazer um outro podcast pra contar. A gente faz um update. Você me manda um áudio, a gente põe aqui em algum lugar. Sim. Você sabe que aqui também tem alerta, mas não é de furacão, né? Porque eu tô bem no meio do continente. Mas tem tornado aqui. Então também vira e mexe tem, principalmente nessas estações que mudam, né? Tipo, mais início do verão ou mais no fim do verão. Né? O meio não tanto. Sim, essas intermediárias, estações intermediárias. Mas também teve uns 3 alertas de tornado que não deu em nada, porque o vento mudou, não sei. Foi para outro lado, não passou aqui, ou não se dissipou antes de chegar, essas coisas. Então a gente nunca sabe, né? De verdade. Então a gente tem que ficar de olho e é melhor você acreditar que vai ser muito ruim e, né, se proteger. Porque se você for pego do lado de fora, achar que tá tudo bem, né, passar uns ventos muito rápidos e tudo mais, é pior. Exato, é isso que eu pensei. Deixa eu prevenir, né? Acho que esse é o momento. É esse tipo de emergência, né? Que a gente, quando a gente pensa, né? Quando é o momento de sair, de fazer, acho que nesse momento é melhor não arriscar, né? Então, tô bem, tô segura, acho que esse é o mais importante, né? E me sinto muito privilegiada por isso, por ter tido condições de sair, eu tinha meu carro, podia sair, podia alugar um lugar, então acho que tem pessoas que tiveram que ir para shelter, pegar ônibus, e acho que tudo isso complica muito mais a situação, mas tô bem e acho que foi menor do que a gente imaginava. Que bom. Então, dedos cruzados. Bom, então vamos falar de coisas melhores, coisas mais felizes. Vamos lá. O que te levou para fora do Brasil lá no começo, né? Porque você não saiu do Brasil e foi direto pro Havaí. Qual foi esse seu caminho? Eu não sei se você conhece, já ouviu falar de um intercâmbio chamado Au Pair? Sim. Então, eu vim para os Estados Unidos em 2013 como Au Pair. Então, Au Pair, para quem não sabe... Para quem não sabe, é um intercâmbio de estudo e trabalho. E você vai para casa de uma família americana, ou, né, eu fui para uma família que ela era canadense, ele era inglês, mas os dois eram residentes aqui dos Estados Unidos.
E eu fui para cuidar dos filhos que eles tinham, e em troca, né, desse trabalho, eu estudava e tinha o que eles chamam aqui de room and board, né? Eu morava na casa deles, podia usar o carro, eles me davam um telefone, eu tinha um saláriozinho, uma ajuda de custo semanal, e eles pagavam parte também do meu curso de inglês. Então, é um intercâmbio muito interessante se você quer passar um longo período fora do país e não tem todos os dólares para se bancar ou não quer gastar todo esse dinheiro para se bancar nos Estados Unidos, né? Sim. Então eu fiquei aqui 2 anos fazendo esse intercâmbio com 2 famílias diferentes. E nesse meio tempo eu conheci o Francesco, que hoje é meu marido, a gente se conheceu naquela época, e ele não é americano, ele é italiano, e a gente se conheceu em Seattle porque ele estava aqui também a trabalho. E, né, long story short, como eles dizem aqui, estamos juntos até hoje, perrengues imigratórios e toda aquela coisa, né? Continuamos aqui. Ele acabou de pegar a cidadania, eu tô prestes a pegar, daqui a pouco eu pego, 10 anos depois, né? Eu acho que para contar que é um processo longo, não sei como é aí no Canadá, mas aqui nos Estados Unidos é um dos lugares mais difíceis para emigrar, né? Então é um processo bem longo, mesmo que você tenha todos os requisitos e tal. E a gente conseguiu o green card através do trabalho do meu marido, porque ele trabalha na área da tecnologia e a empresa sponsorou o visto, a gente casou, eu peguei o visto de esposa e fui participando do processo dessa maneira. E a gente ficou em Seattle por 5 anos. E Seattle tem um clima muito diferente de onde eu vim do Brasil, né? A minha família toda é pernambucana, mas teve muito essa coisa de migrar para São Paulo, esse vai e volta entre São Paulo e Pernambuco. Eu morei em Vancouver, o clima de lá é igualzinho, né? Porque eles são pertinhos, então eu conheço. Você conhece a chuva, a nuvem, aquela coisa cinza. É lindíssimo, né? Para mim, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida. Mas o inverno começou a ser muito duro pra gente. E eu fui entrando num processo de adoecimento. Algumas coisas foram acontecendo na minha vida, na do meu marido também. E a gente foi pro Havaí de férias. Porque de lá pro Havaí é um voo só de 6 horas, não é uma coisa tão longe. E a gente foi, eu lembro de quando a gente chegou lá e sentiu aquele quentinho no corpo, porque também é um aeroporto, não tem parede o aeroporto da Big Island, né? Sério? É um aeroporto que você sai assim, você já tá céu aberto, vê as florzinhas bananeiras. Eu falei, gente, que lugar é esse? Parece o Brasil. O Nordeste brasileiro, São Paulo é selva de pedra. Mas aí eu cheguei lá, me senti muito em casa, uma sensação, e a gente ficou as férias inteiras, ficou uma semana lá só, e a gente ficou, nossa, ia ser maravilhoso se a gente morasse aqui, meu Deus, nossa, realmente, que sonho, será que a gente consegue? Mas aquela conversa, né, assim, não tava botando muita fé. Mas daí, quando a gente voltou, foi bem o período também que a gente estava finalizando o processo do Green Card, então a gente ia se sentir um pouco mais livre em relação às amarras que a gente tinha com a empresa que meu marido trabalhava, né? Porque, para quem não sabe, quando você vem num processo imigratório através do trabalho, se você perde o trabalho, você perde o visto, você tem, né, um período muito curto para sair do país. Então a gente não queria fazer grandes mudanças nesse processo. Mas a gente estava para pegar nossa residência e a gente pensou, poxa, se a gente consegue dar um jeito de trabalhar remotamente, a gente pode ir para aí. Então, lá em 2017, né, agora teve toda essa onda do trabalho remoto e tal, mas a gente lá em 2017 já estava tentando e a gente conseguiu sair da clínica, né, que eu trabalhava numa clínica com crianças no espectro autista, eu sou psicóloga e meu marido trabalhava nessa empresa, na área da tecnologia. E daí eu saí dessa empresa, comecei um trabalho mais autônomo, ele começou a trabalhar remoto e a gente decidiu ir. Então a gente vendeu nossos móveis, né, deixou o apartamento que a gente morava, tudo. Porque eu sentia que Seattle não era a minha casa, mas acho que depois que eu fui embora, eu percebi, falei, nossa, passei 5 anos lá, acho que era a minha casa. E acho que hoje, quando eu volto, né, quando eu penso nos Estados Unidos, o lugar que eu tenho mais familiaridade aqui é lá. Quando eu volto para Seattle, eu não preciso de GPS, eu tenho lugar para ficar, eu sei qual é a padaria que eu gosto, sabe? Então, acho que Seattle é o meu lar aqui dos Estados Unidos.
Mas fomos para o Havaí, a gente decidiu ir para Big Island, que é a maior ilha que tem. Para quem não conhece muito bem, o Havaí é um arquipélago de ilhas. E tem as ilhas principais são a Big Island, tem Oahu, tem Maui, tem Kauai e tem umas outras ilhazinhas menores assim, mas essas são as principais. E a gente decidiu ir para lá porque era uma ilha grande, tinha bastante diversidade, os preços não eram tão altos comparando com as outras ilhas. E a gente gostou muito de morar lá. A gente foi para um lugar chamado Waimea, que era um pouquinho em cima da montanha, mas a gente estava bem perto da praia. E a gente ficou 1 ano e meio morando no Havaí. A gente ficou 1 ano na Big Island e depois a gente ficou um tempinho em Maui e um tempinho em Oahu, porque a gente queria conhecer essas outras ilhas também. Não deu tempo de visitar Kauai, mas quem sabe um dia. Sim. E Honolulu, que é a capital, né? Eu não tô falando besteira. Honolulu é a cidade, fica na ilha de Oahu, Uhum. e daí Honolulu é a cidade mais populosa, é a mais famosa, Uhum. é onde tem aquela praia super famosa onde o surf começou, Uhum. né? Tem o North Shore, onde tem aqueles grandes campeonatos de surf. É muito legal. Tem um monte de brasileiro em Oahu. Tem até, eu fui lá no North Shore, onde as pessoas surfam e tal. Tem uns food trucks, uns caminhãozinhos de comida. E tinha um que eu adorava, que tinha açaí, pão de queijo, tinha Ai, que pastel. bom. Aí eu ia toda Pastel. feliz. Tinha brigadeiro. Muito bom. Pastel, acho que ainda não encontrei aqui. Já encontrei bastante coisa. Já tem brasileiro que faz coxinha, que faz risoles, bolinha de queijo, isso sim. Isso. Pastel, infelizmente, só indo pro Brasil mesmo, que aqui em Ottawa não tem. Não. E agora tá uma moda de açaí, né? Açaí tem em todo lugar. É verdade, verdade. Açaí tem em muitos lugares. Especialmente aqui na Flórida, tem muito brasileiro. Sim. Na área que eu moro não tem muito, porque eu moro mais na área do Golfo, né? Aqui em Miami, quase não escuta inglês. É muito espanhol e você vê brasileiro em tudo quanto é canto. Então, tô super me sentindo em casa aqui. Sim. O Havaí dá muita imagem de paraíso, né? Quando a gente pensa em Havaí, a gente pensa direto nessas praias, no clima e tudo mais. Então, mas eu imagino que também tenham problemas. Não seja um lugar perfeito. Sim, sim. Para quem mora lá, eu acho que para os residentes, uma coisa muito legal do Havaí é que não tem uma maioria, uma população étnica majoritária, né? Então são todas minorias. Tem muita gente que vem do Japão, por exemplo, das Ilhas Samoas, tem muita gente que vem dessa parte ali do Pacífico, das Ilhas do Pacífico, tem muita gente tradicional do Havaí e tem as pessoas, muita gente que vem da Califórnia, de Seattle, dessa parte da West Coast. E acho que uma das coisas que eu fui percebendo é que a vida da pessoa que mora no Havaí e trabalha no Havaí é muito difícil. Acho que para quem vai como turista, vê a parte do paraíso, vai para aqueles resorts, né, vê tudo lindo, as praias mais bonitas. Mas para quem trabalha lá, o custo de vida é muito alto, porque tem um turismo muito grande. Mas os trabalhos não são muito bem remunerados e não tem tanto trabalho. Tem uma indústria hoteleira importante e tem algumas fazendas. Tem muita fazenda, por exemplo, de macadâmia. A gente conheceu um casal brasileiro que trabalhava numa fazenda de tomate. Então tem bastante agricultura, mas é uma terra pouco desenvolvida. Por exemplo, se você tem alguma questão importante de saúde, eu estava na Big Island, você tem que pegar um helicóptero para ir para Honolulu, porque lá é onde tem mais recurso. Então, muitas pessoas locais trabalhavam em 2, 3 trabalhos para conseguir se manter, assim. Então, eu lembro de ir para a região central, assim, e ver algumas vezes alguns protestos. Então, acho que essa realidade, para quem mora no Havaí, é um pouco dura. Né? Não para todo mundo, claro, mas é algo bem evidente quando você mora lá.
E acho que a população local, ela se sente muito em desvantagem, assim, porque tiveram várias coisas meio complicadas que aconteceram no processo de aquisição do Havaí para os Estados Unidos, né? Então, às vezes você vai andando na rua, nos bairros mais locais, e você vê que eles têm uma bandeira própria, que eles tentam levantar aquilo como eu não me reconheço nessa cultura que vocês estão tentando impor sobre mim. Acho que muito dos costumes da cultura havaiana se perderam, né? Tem uma universidade lá na Big Island que tem alguns cursos de herança cultural e eles tentam manter. A mitologia é muito bonita, a hula, né? O hula dance, que as pessoas acham que é só a dancinha, é toda a tradição oral da cultura havaiana é expressa através das danças do hula, dos cantos. Então, e é muito bonito porque assim, toda árvore, toda montanha, o vulcão, tudo tem uma história por trás, tem uma deusa, tem a deusa Pele, que é a deusa do vulcão, e eles contam que foi ela que foi criando as ilhas. Então, tem muita beleza na cultura havaiana, mas eu acho que é um povo. Quando a gente pensa também nos povos originários no Brasil, tudo que aconteceu com eles, né? Eu acho que em alguma escala isso também aconteceu no Havaí. Eles conseguiram se manter um pouco, mas é uma população que sofre muito, é uma população que tem menos acesso à saúde, que tem um índice de obesidade muito grande. Então, acho que quando você mora lá, você acaba vendo essas partes do Havaí que as pessoas, quando vão passar uma semana só dentro do hotel ou só fazendo passeios turísticos, acabam não vendo. Isso da cultura me lembra muito, tem um programa de revitalização da língua nativa do Havaí bem interessante, que até um pouco tempo atrás, né, não tinha mais ninguém, quase não tinha mais nenhum nativo falante da língua, né? Tinham as pessoas muito, muito idosas, os mais jovens às vezes sabiam uma coisa ou outra, mas não cresceram falando a língua. Então existe esse projeto de tentar criar, hoje em dia, crianças que tenham como primeira língua o havaiano, né? Sim. Então, eles encontraram um grupo de pais que se dispuseram a, primeiro, a aprender a língua e depois a falar essas línguas só, né? Falar com os filhos nessas línguas, para que a primeira língua que eles aprendessem fosse essa e não o inglês. E criaram uma escola, que hoje em dia eu acho que ela já forma, né, até o final do ensino médio, mas começou como que lindo, escola primária, né, e aí hoje em dia tem, então, sei lá, aos pouquinhos, né, vai criando essa geração de pessoas que são falantes nativas, né, de novo, pela língua. Sim, não, é muito importante, porque é um jeito de você preservar a cultura também desse povo, né? Sim. Porque senão vai se perdendo e eles têm tanta coisa bonita, assim, na cultura deles, sabe? De respeito à natureza, de sustentabilidade. É muito bonito. A gente precisa aprender mais com eles. Sim. Então, falando de cultura, né? Você agora mencionou, né, do que a gente precisa aprender com eles. O que o Havaí e os havaianos te ensinaram? Que é uma coisa da cultura deles que você vai levar para você, assim. Acho que uma coisa, tem uma palavra que eles usam muito, que é aloha, né? Que pode significar muitas coisas, mas eles complementam com uma outra palavrinha que chama aloha aina, que é, acho que um jeito de traduzir poderia ser o respeito à terra. E eu achei tão bonito quando eu escutei isso pela primeira vez, porque eles falam, toda vez que você vai entrar na natureza, pede licença. Né? Pede licença e deixa melhor do que você saiu. Respeita essa terra, entende que se você cuida dela, ela cuida de você. E acho que uma das coisas que mais me impactou morando no Havaí é que a natureza está na sua cara o tempo inteiro, assim, quando a lua tá cheia, é aquela lua cheia, daí você vai dirigir, você passa por um campo de lava, sabe? Daí você vai de um lugar da ilha para o outro, muda completamente o clima, porque tem vários subclimas dentro da mesma ilha. Então, você vai o tempo inteiro, eu acho que quase uma sensação de uau, de admiração mesmo, com a potência que aquela terra tem, com o contato que você tem com a destruição e com a vida
Uhum. sabe? Especialmente na Big Island, que é uma ilha mais nova, tem muitos campos de lava, assim, que você passa não tem nada, só tem aquela lava preta. E daí você vai para um outro lugar que está mais alto, são umas montanhas, faz um friozinho. Tem o vulcão, o Mauna Kea, o Kilauea tá lá do outro lado da ilha, mas perto da minha casa tinha esse vulcão Mauna Kea, que ele era tão alto que no inverno tinha neve em cima dele. E daí Uau. você tava na praia e você olhava para o Mauna Kea e tinha neve. Então era uma coisa assim muito bonita de ver e que não tinha como não se sentir impactado por toda aquela potência da natureza, daquela terra selvagem ainda, sabe? Mesmo com tanta influência americana, mesmo com a globalização, e a gente tinha acesso a muitas coisas lá, só demorava um pouquinho mais, né? Aqui a Amazon, você faz uma ordem na Amazon, chega no dia seguinte, 10 dias, lá demora uma semana, 10 dias para chegar, mas chega, né? Mas acho que isso era uma coisa que me tocou muito de morar lá, de Uhum. ter esse contato cru com a natureza, de ver um Uhum. vulcão em erupção. Sim, isso sim, você mencionou lá no começo, né, que você teve essa experiência de ver um vulcão em Uhum. erupção. E como é que foi isso? Então, foi engraçado, porque minha mãe lá no Brasil, que me ligou e falou: Meu Deus do céu, você tá bem? Tem um vulcão aí em Nova York que tá destruindo tudo. Mas mãe, que vulcão? Como assim? Né? A notícia chegou primeiro para ela lá do que para mim. Eu morava na parte norte-oeste e o vulcão tá na parte sudeste. Uhum. Então tava 2 horas e meia, porque as ilhas também são pequenas. Acho que um dia dirigindo você dirige a ilha inteira. Você faz a volta. Eles até falam que depois de um tempo você começa a ter Island Fever, a febre da ilha, assim, que quer sair, não tem para Ah. onde ir. É. Eu não senti isso, mas também não passei tanto tempo lá. Mas aí eu soube, né? E daí tem uma região lá no Havaí, que é até perto de um bairro chamado Pahoa, na Big Island, que é uma parte que é muito barato para você comprar terra. As pessoas fazem construções muito simples, tem um jeito de viver muito simples, tem uma comunidade hippie gigantesca naquela região. E eles falam que a Terra é muito viva lá, que ela Uhum. está Ah, acordada, né? sim. Porque o vulcão ele está em erupção, eu acho que desde a década de 80, porque ele vai e volta, né? Ele é um vulcão Uhum. que está ativo, então ele vai e volta. E daí tem um parque nacional que você pode ir lá ver a caldeira do vulcão. Mas ele entrou em erupção mesmo. E daí ele pegou essa parte, né? De Parroa, tudo, e destruiu um pedaço da ilha. Teve alguns pequenos tremores, mas não foi nada muito grande, assim. A população já está um pouco acostumada com aquilo, né? Uma Uhum. constante. E eu achei muito bonito, porque eu lembro que eu tinha feito um curso de meditação bem naquela área, acho que 1 ou 2 meses antes da erupção do vulcão. E quando o vulcão entrou em erupção, ele passou e destruiu aquela. Era um sítiozinho, né? Onde eles faziam um centro de meditação. Tinha um centro de meditação, e eu recebi um e-mail depois das pessoas que tinham aquele centro falando, né? Foi destruído, mas a gente se sente muito grato de ter podido utilizar dessa terra pelo tempo que foi possível. A gente entende a natureza desse lugar e Uhum. a gente aceita que essas forças são maiores do que nós. Então, quando eu li aquilo, eu falei, uau, quanta consciência, né? Quanta Uhum. maturidade. E achei muito bonito, assim, eu acho que é uma coisa que eu via muito no Havaí. As pessoas que chegavam no Havaí, todas tinham muitas histórias para contar, assim, do porquê chegou lá, porque tinha decidido ficar. Geralmente é sempre um sonho, uma realização de um sonho, ou tá Uhum. tentando fazer alguma coisa. Tem muitos centros de yoga, de meditação lá, muitas comidas naturais, alternativas, especialmente naquela área mais local do Havaí. E é uma terra muito frutífera, né? Cresce muita coisa. Uhum. Então, acho que respondi, não sei, acho que me enrolei um pouco, será? Fui Não, falando aqui. mas é isso, você precisa estar preparado sempre para tudo desaparecer, se você vai morar do lado de um vulcão, Sim, né? você tem essa sensação lá, porque você passa, aí tem avisos de tsunami,
Aí você vai numa outra praia super bonita, e daí tem um memorial lá falando que veio uma onda e destruiu aquela área uns anos atrás. Então, é uma constante isso no Havaí. Tem sempre alguma coisa acontecendo em termos de desastre natural, né? Eles falam que daqui a umas centenas de anos vai surgir uma outra ilha, porque tem um vulcão em erupção que tá criando nova terra, né? Porque aquelas ilhas foram criadas por conta de erupções, porque está bem nas placas tectônicas ali do Pacífico. Então, é um pouco esperado que as pessoas vão aprendendo a lidar e até um pouco de tranquilidade, que eu acho que a gente não, pelo menos vindo do Brasil, a gente não tem grandes desastres naturais lá. A gente não se dá muito conta, ou quando chega essa notícia dá um desespero, né? Porque a gente não tem muita dimensão do que é, mas para eles faz parte do jeito de viver, né? Do jeito de compreender a vida ali naquele lugar. Muito bonito. E o que te fez deixar o Havaí, no final das contas, e voltar para os Estados Unidos continentais? Eu queria. Na verdade. Por forças maiores. Por forças maiores. Meu companheiro, ele tinha a apneia do sono muito severa e ele já tinha feito alguns procedimentos cirúrgicos e não tinha resolvido. E ele decidiu fazer uma operação bem importante, assim, cortar a mandíbula, trazer para frente, avanço maxilar, alguma coisa assim. E no Havaí, como eu já tinha comentado, né, não tem uma estrutura médica muito grande, especialmente na ilha que a gente morava, não tinha um médico que fazia aquele tipo de cirurgia. E o médico que ele tinha na Itália, que já estava tratando ele, recomendou um médico que estava em Seattle, num hospital legal, que a gente conhecia. E daí a gente decidiu voltar para Seattle para ele poder fazer essa cirurgia. E daí a gente pensou, tá, mas vamos fazer alguma outra coisa, né? O que a gente vai fazer então se a gente vai estar em Seattle? E daí a gente decidiu comprar uma van. E depois que ele ficasse bom da cirurgia, a gente construir uma van e depois sair viajando pelos Estados Unidos. Porque a gente tinha um desejo muito grande de conhecer os parques nacionais, a gente gosta muito de natureza. E aconteceu no meio de tudo isso a pandemia, né? Então a gente viajou, não foi exatamente do jeito que a gente queria, mas a gente decidiu voltar do Havaí por conta da cirurgia, e já que estávamos aqui, decidimos embarcar numa outra jornada, realizar um outro sonho e aceitar que a nossa experiência no Havaí foi breve. Quem sabe, vira e mexe a gente pensa, né? Será que a gente volta? De vez em quando a gente olha. Sim, as portas não estão fechadas, né? Ainda tem. Sim. E por onde você passou com as suas viagens com a van? A gente começou a construção da van em Seattle e a gente ficou quase um ano construindo, mas aí Seattle, né? Foi chegando o inverno e a gente não tinha um lugar coberto para continuar e estava ficando torturante fazer as reformas, as coisas que a gente precisava fazer na van para deixar ela pronta. Então a gente botou tudo dentro da van. Minha sogra estava até aqui da Itália. A gente levou ela junto e descemos para San Diego. Alugamos uma tiny house lá em San Diego porque a gente precisava ir começando a diminuir as coisas, né? E terminamos a construção da van lá em São Diego. Então, quando a gente estava descendo, a gente passou pela costa, né, de Oregon, ali a Califórnia, o Seattle. E uma vez que a gente terminou a construção da van, a gente começou a viajar. Então, a gente fez a costa da Califórnia. O primeiro National Park que a gente foi o Death Valley, o Vale da Morte, um deserto muito lindo. E estava super vazio, porque era bem na época do Covid, então a gente estava maravilhado e morrendo de medo ao mesmo tempo, dava quebrar lá no meio e a gente ficava perdido, sem água e sem comida, porque eu acho que essas grandes aventuras, né, quando você vai para lugares muito remotos, é muito bonito, mas é uma coisa tão grande assim que te tira um pouco do eixo, sabe? Então acho que no começo
eu me sentia um pouco fora do eixo, porque era tudo muito grande, o espaço que a gente vivia era tudo muito pequeno, então quando a gente abria a porta da van e saía, a gente estava no mundo, né? Não tinha uma parede, uma proteção. Não tinha um quintal para você Não passar. tinha uma entradinha, uma escadinha. Então, acho que foi um grande processo de se sentindo segura nesses espaços de grande vulnerabilidade, assim. E aprendendo a ser flexível, a todo dia achar um lugar diferente para dormir, a todo dia achar uma coisa nova para fazer. E a gente atravessou os Estados Unidos inteiro. A gente chegou na Flórida depois de 1 ano e alguns meses de viagem. Então a gente ficou morando full time na van por 1 ano, acho que 3, 4 meses. E a gente foi em Yellowstone, então a gente passou por Wyoming, Idaho, Montana. A gente visitou os parques em Utah, Zion, Arches, Bryce Canyon. Teve um muito lindo na Rota 66 que a gente foi, que chamava Petrified Forest, que era um parque de floresta petrificada. E as árvores, elas estavam lá há milhares de anos e elas viraram cristais. Então pareciam árvores caídas no chão, assim, mas quando você olhava eram pedaços gigantescos de cristal. Uma coisa linda, assim. Então, acho que eu vi muita coisa bonita dos Estados Unidos que antes de vir para cá eu não tinha nem ideia que existia. E os Estados Unidos têm uma beleza e uma diversidade natural muito grande, né? A parte ali central, o Velho Oeste, né? Aquelas pedras alaranjadas, aquele deserto, aqueles cactos enormes do Arizona. Fui em Sedona, que é uma cidade no meio de umas formações rochosas, assim, lindíssimas. Eles dizem que tem uns vórtices energéticos lá, então tem bastante gente hippie que vai para lá, que gosta de trabalhar com energia, com terapias holísticas. Muito bonito, assim. E daí depois a gente passou um pouco mais rápido pelo sul, e a gente visitou New Orleans, e passou um pouco rápido, assim, pelo Tennessee, Texas. E daí foi na Carolina do Sul, Carolina do Norte, a Geórgia, e desceu para a Flórida. E daí a gente não conheceu a parte norte-east dos Estados Unidos, que é Minnesota, Nova York. Aquela parte a gente não foi com a van. Mas também porque o clima, né, já estava começando a esfriar um pouco, a gente achou que ia ser meio sofrido, porque na van é isso, não tem muita proteção, né? A gente tinha insolação, tudo, mas quando faz calor, você sente muito mais do que quando você tá numa casa. Quando tá frio, a mesma coisa. Mas a gente chegou a passar no Colorado, Arizona, né? A gente passou pelo Texas, mas a gente parou mais nessa parte central, que tinha bastante parque nacional, que a gente podia ficar na natureza, fez bastante fogueira. Foi muito, muito legal. Que legal. Tem alguma coisa que falta conhecer nos Estados Unidos? Sempre falta. Gente, essa terra é gigantesca. Você mora aí no Canadá, você sabe também que é grande aí. É grande. Mas falta muita coisa. Acho que eu tenho muita vontade de conhecer aquela parte mais dos Great Lakes, né? Eu fui na Niagara Falls esse ano e achei a coisa mais linda. Nunca fui no Brasil, do Iguaçu, né? Mas eu achei muito linda, muito potente visitar aquele lugar, assim. Então, foi um outro sonho realizado. E tenho muita vontade de conhecer os Great Lakes. Estava ali pertinho, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Ainda tenho a esperança de que irei. Com certeza. E minha mãe fala que eu tenho rodinha no pé, então... Pois é. Eu não duvido. Teve alguma coisa que te marcou mais nessa viagem, nessa vida nômade que você teve? Uma coisa que me marcou mais é como acho que a vida é em simplicidade. Me marcou muito isso, eu acho que é uma coisa que eu vou levar para sempre. Não acho que eu quero viver tão minimalista daquele jeito, porque eu fiz toda essa viagem, eu não comprei uma lembrancinha, porque não tinha lugar. Não tem como. E tudo, assim, para comprar qualquer coisinha era uma negociação, porque tem que deixar aí uma coisa para pegar outra. Mas acho que esse viver simples, a gente economizava muita água,
essa coisa de brasileiro de tomar banho todo dia, não tinha esse negócio, não. Tinha muitos lencinhos, né? Porque a gente economizava muita água, o nosso banheiro era compostável, então a gente compostava. é, E a gente economizava muito em muitos sentidos. Na gasolina, não, mas a gente gerava a nossa própria energia solar, porque a gente tinha painel solar, a gente usava 150 litros, eu acho, de água por semana, o que uma casa usa num dia só, praticamente. Uau! Então, acho que eu fui aprendendo a viver de um jeito simples e fui percebendo quanto isso me libertava tempo para fazer outras coisas, né? Porque eu Uhum. limpava a van em 15 minutos, assim, já estava limpinha, porque o Sim. tamanho era aquele. Não podia ter muita coisa. Então, acho que foi um período que eu escrevi bastante, que eu fiquei bastante na natureza, que eu pude dedicar para ler, para fazer caminhadas, que quando a gente está vivendo em casa, acho que a gente vai se acomodando nos confortos que a gente tem e vai deixando a caminhada para depois, Uhum. vai deixando esse contato com a natureza para depois, porque tá frio, porque tá isso, porque tá aquilo, e eu não tinha muita escolha, né? Eu abri a porta, eu já estava fora. É. Então, acho que isso me colocou numa posição de explorar muito grande. E acho que foi Uhum. muito bom para mim, aprendi muito. Sim. E é solitário? Chega a ser solitário você? Porque quando você viaja tanto assim, né? Você não fica tanto tempo no mesmo lugar, você Uhum, não acaba não conhecendo muita gente. Ou se você sim, conhece, você, né? Logo mais você já vai embora. sim. Então, existe esse lado meio, tipo, tem algumas vezes que você, ainda mais brasileiro, né? A gente gosta muito de gente. Sim. Acho que essa é a sombra dessa experiência, né? É. Esse é o lado sombrio de decidir viajar tanto, de ter toda essa liberdade, ela tem um custo, né? Uhum. E viver tudo isso durante a pandemia acentuou ainda mais, porque a gente tinha a ideia de fazer alguns cursos, de conhecer pessoas, de fazer experiências, e a gente não pôde fazer isso. Acho que a gente estava numa posição privilegiada, porque enquanto todas as pessoas estavam dentro das suas casas, a gente estava em parques nacionais, Uhum. visitando os parques quando estavam vazios, o que, né, era ótimo, porque às vezes você vai no parque e você tem aquela imagem de que você vai ver aquela natureza e o que você vê é um monte de gente, um monte de É. fila, não tem lugar para estacionar, né? A gente não. Tentando tirar foto e mais um monte de gente na mesma foto que você. Exatamente. Então, teve o lado positivo que a gente pôde experienciar a natureza bem selvagem mesmo. Assim, a gente viu urso, a gente viu alce, a gente viu muitos animais, assim, vivendo na natureza, assim, né? O que a gente vê no Discovery Channel, assim, no Sim. Globo Repórter. A gente estava lá vendo de verdade. Mas foi uma experiência muito solitária. Eu acho que desde que a gente saiu de Seattle, a gente nunca ficou muito tempo em nenhum lugar, né? A gente foi Uhum. para Havaí, a gente fez uns amigos lá, inclusive falando de pastel, voltando no pastel, a gente foi na feirinha de final de semana que tinha lá no nosso bairro e tinha uma brasileira vendendo pastel. Ah. E daí a gente conheceu ela, e depois virou amigo, e a gente até conseguiu construir uma rede lá. Uhum. Mas tudo muito precário, assim, em termos de profundidade de relação, porque não tem, precisa de tempo para É. construir relações, né, mais profundas. Mas acho que nesse aspecto a internet vai ajudando um pouco, vai dando aquela compensada, né? E a gente também acho que tem a ideia de que essa é uma fase da nossa vida, que a gente Uhum. decidiu abrir mão de algumas coisas em troca de outras, né? Uhum. Mas acho que agora eu tô com 33 anos e eu vim para cá com 23. E Uhum. eu tô botando essa rodinha aí no meu pé para rodar, já fazem 10 anos. Sim. Tô um pouco cansada, devo confessar que tô chegando num momento, acho que meu marido também, de que a gente quer encontrar esse lugar para sossegar um pouco, Uhum. para construir, né? Ou nutrir algumas relações que a gente já tem. Então, acho que são fases na vida, né? E a gente vai aceitando isso, vai tentando tirar o melhor que a gente pode. Sim, com certeza. Quais os perrengues que você passou morando na van? Ai, gente, olha, me veio uma cabeça, eu tenho até vergonha de contar isso, mas vou contar.
A gente tinha uma privada que era compostável e ela separa o cocô do xixi. E daí, meu marido construiu uma tubulação para a gente apertar um botãozinho e esse xixi ir para o grey tank, que ficava embaixo da van. E uma vez por semana a gente tinha que ir num acampamento, se a gente não tivesse, e despejar, né, essa água que a gente usava da pia e tal, e do xixi. Uhum. E uma vez, esse cano quebrou. E eu apertei o botãozinho, e ao invés desse xixi ir para o tanque, ele foi para o chão da van. Meu Deus! E a gente tava, porque a gente lavava a nossa roupa nesses laundromats, que são esses lugares de lavar roupa público, né? A É. gente tava num estacionamento daquele, que tem várias lojinhas ao redor, e a gente limpando aquela van no meio do estacionamento. Tava um sol, porque a gente tava no Novo não. México. E aquele xixi, e aquele cheiro, e a gente teve que tirar o pavimento da van para poder limpar tudo, porque a gente não sabia se tinha, né, entrado por debaixo. Aham. Olha, meu Deus do céu, que dia inesquecível. Acho que foi o maior perrengue. E depois daquilo ele consertou tudo, mas eu sempre ficava meio desconfiada com aquele xixi indo para aquele tanque. Então, acho que essa parte de morar na van e você ter que lidar com seus próprios dejetos, de você Uhum. ter que encontrar lugares para dormir. A gente já dormiu em beira de estrada, porque a gente estava cansado, a gente já dormiu em estacionamento de Walmart. Tudo canto que você pensar, centro da cidade, do lado das barraquinhas dos mendigos. Olha, a gente já passou por vários, assim. A gente já dormiu desde do pico do Yellowstone, dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos, até o Walmart mais feio, Xuxa-Leito. Mas foi uma experiência interessante também, porque eu acho que isso foi mostrando pra gente uma parte dos Estados Unidos que as pessoas geralmente não veem, não mostram, né? Uhum. Mas, muitos perrengues. Vivendo na estrada, olha, tem perrengue. Ai, ventania, nossa, quando tinha, a gente estava num lugar mais natural na montanha, assim, à noite, geralmente venta mais, né? Uma Uhum. vez a gente estava nas montanhas da Califórnia, Santa Bárbara, e começou a ventar. Eu falei, gente, essa van vai capotar. Eu não conseguia dormir de tanto que balançava aquela van. Eu falei, meu Deus, Ixi. socorro. Mas sobrevivemos, estou aqui para contar a história. Sim. Uau. Então, quais, assim, se você precisar fazer, já que a gente já tá indo pro final da entrevista, top 3 cenários que você viu, assim. Top 3 cenários. Cenários de lugares que eu De conheci, bonito. assim, de Lugares assim. bonito. Uhum. Olha, Zion, que é um parque nacional que está no Utah. É lindíssimo. É uma coisa, assim, espetacular. Death Valley, porque é um deserto. Tem vários desertos dentro do deserto. Então, tem uma parte que parece aquele deserto do Saara. Tem uma parte de montanhas que elas são coloridas, meio rosas, roxas, laranjas. E daí você vê toda a história, assim, do Gold Rush, né, que teve aquela época que eles estavam em busca de ouro, de minério, e você vê resquícios daquilo dentro do parque, aquele poço que construíram 200 anos atrás tentando achar água naquela região tão árida. Então, foi muito bonito ver aquilo, e o céu também, porque é deserto, né, então o céu Uhum. de noite é a coisa mais espetacular do mundo, assim. E Yellowstone, Uhum. que é esse outro parque, que foi o primeiro parque nacional dos Estados Unidos, né? E é lindo, tem uma diversidade de rio, cachoeira, muitos animais, búfalos. Eu lembro da gente dirigir, ter que parar no meio da estrada para ver a manada de búfalos passando, coisa Uau. mais linda. Então, acho que isso mexeu muito comigo, deixou uma marca boa, assim, positiva, de ver a potência, a beleza da natureza e do quanto, por mais que a gente fale bastante, né, da camada de ozônio, da natureza que está acabando, está em extinção, eu vi muita natureza, muito Uhum. mais do que cidades, né? Acho que quando a gente estava atravessando o deserto do Nevada,
Não tinha nada, a gente ficou até com medo de não ter um posto pra gente encher o tanque porque não tinha nada, a gente dirigia e dirigia e dirigia e dirigia, não tinha nada, uma casa, não tinha nada. Então, acho que eu fui me dando conta também do tamanho dos Estados Unidos, mas é enorme, mas tem as cidades assim, elas não estão perto umas das outras e tem nada no meio, assim, nada. Ou é floresta, ou é deserto, mas não é como na Europa, por exemplo, né, que é muito mais populoso. Acho que no Uhum. Canadá também deve ser um pouco assim, né? Tem uma cidade, você dirige, 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 até Tudo chegar na. espalhado. É. É. Uhum. É bem vazio, é um país muito vazio, o Canadá. Uhum. Então acho que esses três lugares. Yellowstone, Death Valley e Zion. Uhum. E top 3 comidas nos Estados Unidos. Pastel não Eita, vale. pastel vai roubar, né? É. Três comidas nos Estados Unidos. Olha, quando eu estava em Seattle, eu gostava muito de comer salmão. E lá é Uhum. uma região, É. tem muito salmão, né? Então eu ficava feliz que era fresco, era, né? Assim, Sim. não estava sentindo que aquilo estava vindo de muito longe. Então acho que eu diria salmão, quando eu estava em Seattle. No Havaí tem o poke, que Uhum. é também um peixe cru, que é gostoso. Meu marido não gostava muito, não, mas eu gostava, né? Quase um sushi, assim. E deixa eu ver que outra coisa que eu gostei. Olha, a comida nos Estados Unidos não é muito forte dos Estados Unidos. E o hambúrguer. Oh, um hamburgão. Um hamburgão dos Estados Unidos, vai. Eu tava aqui porque toda vez que Hambúrguer. eu fui para os Estados Unidos eu comi muito mal. Porque eu não sei se eu, Então, tipo, essa foram os aí lugares foi que eu fui, difícil. mas E aí eu tava aqui na esperança de que talvez tenha alguma coisa regional, assim, muito escondida, que seja muito boa. Olha, acho que dos lugares que eu passei, eu senti que New Orleans tinha uma cultura culinária. Uhum. E eu tomei o gumbo, acho que é gumbo o nome, e é uma sopinha, parece quase uma sopinha de feijão, assim, não sei, acho que é o mais Uhum. perto que eu consigo descrever. E eu gostei, tinha umas coisas que eles chamavam acho que é pralines, que é um docinho, assim, tipo um caramelo com umas nozes dentro, que é gostosinho, mas também não me fez nenhum super efeito. E tinha também um bolinho com banana que eles comiam lá. E tinha uns sanduíches, assim, de dois tipos de sanduíche que eram muito P-Boys, eu acho que é o nome, de um sanduíche de peixe. Mas também não. Era gostoso, mas nada demais. E Uhum. tendo. Meu marido é italiano, né, gente? Então, olha, a barra é alta. Tudo culpa dele, porque antes eu vivia na base do miojo, mas depois ele foi me apresentando umas coisas, gente, que isso? Eu não sabia que isso existia. Hum. Então em casa vocês fazem mais comida italiana, assim, A gente cozinha bastante em casa. Ele é um amante de pizza e ele aprendeu a fazer pizza porque ele não gostava das pizzas Ótimo. americanas. É. Então ele faz a pizza, ele comprou o forninho de pizza, então ele é todo. E eu vou aproveitando, É. né? Sim. Hum. Muito bom. Então, chegando no fim já, você tem alguma recomendação de qualquer mídia, ou livro, filme, ou qualquer coisa assim sobre o Havaí? Ou sobre os Sobre o parques Havaí. nacionais, já que a gente falou bastante dos parques nacionais também. Acho que o Parque Nacional, o famosão Discovery Channel, né? Acho que eles mostram de um jeito muito bonito. Às vezes eu gosto de ver assim, documentário de lobos, documentários de corujas, Sim. né? Tem um documentário que eles têm dos parques nacionais. Então eu acho que se você gosta de natureza e quer entender um pouco melhor, né, que parque visitar, se é alguma coisa que te interessa, acho que é um bom recurso. E tem as guias, né? Lá no Havaí tem uma guia, não lembro o nome agora, mas tinha uma guia muito boa que a gente usou, que recomendaram pra gente logo quando a gente chegou para conhecer os lugares. Depois eu posso te passar o nome, Uhum. se você quiser, porque Sim. agora eu não tô lembrando qual era a edição direitinho. Acho que né, para quem quiser ir pro Havaí, ir para Big Island, né? Aquele é um bom recurso de lugares, dicas do que fazer. Aham. Eu vou anotar aqui pra você me passar. E acho que dois filmes que me tocaram muito e eu acho que me inspiraram muito para embarcar nessas aventuras foi o Into the Wild e o Wild,
que também tem um livro, né? Os dois acho que tem livros. O Into the Wild, eu li o livro, eu acho. É, Só pra gente ver se a gente tá falando da mesma coisa. Into the Wild é uma história real, né? De um moço que faz isso. Pega uma van, embarca, vai embora pro Alasca. Só que ele tá sozinho. E, isso. enfim, no final dos contos ele acaba morrendo, descobrem o corpo dele muito tempo depois e tudo mais. E o livro é tipo um jornalismo investigativo, assim, né? O cara vai atrás da família, ele vai vendo, né? Toda a história dessa pessoa, o que levou ele a sair né, da onde ele morava. Não lembro agora onde ele morava antes, mas ele era novinho e tudo mais. E por que ele foi pro Alasca no meio do nada, né? Mas acho que era esse desejo de entender como ele podia viver fora desse sistema, né? Não sei, eu não li o livro, mas a sensação que eu fiquei no filme era um pouco dele querer. Ele tinha uma família que estava tentando colocar muito ele dentro desses padrões de você tem que estudar, deixa eu te dar um carro, um emprego, Isso, e ele não queria entrar dentro daquela dinâmica do sistema capitalista, né? Então ele cortou a ID dele, ele não queria andar com dinheiro. E eu sempre tive um fascínio um pouco por esse estilo de vida super simples. Eu conheci um casal que eles começaram uma viagem, ela era da Finlândia e ele mexicano, e eles fizeram um projeto de travel no money, e ele não terminou a viagem, mas ela foi do Alasca até a Antártida sem dinheiro. E eu cheguei a conhecer não. eles, eu fui fazer dumpster diving com eles, porque eles iam Caramba. procurar comida, eles iam pedir comida, eles tinham várias estratégias e eles estavam fazendo um documentário também no processo, então eles tinham uma narrativa para contar, eles eram muito inteligentes, articulados, então as pessoas iam dando acolhida para eles, e uma das coisas que eles queriam provar era que as pessoas eram boas, e as pessoas ajudavam umas às outras. E ela Sim. chegou na Antártica, gente, eu fiquei assim, tem a página do Facebook dela também, depois eu te mando também. Ivy, É? o nome dela. Aham. Muito impressionante, assim. Agora ela casou com. Ela encontrou uma outra pessoa no meio da jornada, terminou a jornada com essa outra pessoa, tem um filhinho agora e está de volta na Finlândia. Mas eles também me inspiraram muito. Foi um casal que eu conheci, não tinha a menor ideia que isso poderia ser feito, né? E esse outro filme chamado Wild, que é de uma mulher, também é uma história real, e ela fez uma trilha chamada PCT, Pacific Crest Trail, que é uma trilha que começa no Canadá, inclusive, e vai até o México, né? Atravessa toda a costa oeste dos Estados Unidos. E eu achei um filme muito lindo também. E ela entra nessa trilha sozinha, ela tinha perdido a mãe e estava tentando lidar com aquilo, né, emocionalmente. E ela entra nessa trilha e aprende muita coisa nessa jornada. Então, eu acho que esses filmes me inspiraram muito, assim, para eu ter coragem, decidi também fazer algo parecido. Acho que eu fiz uma coisa muito mais estruturada do que eles, assim, não cheguei Aham, naquele sim. nível, mas eu gosto muito de aprender a viver de um jeito diferente, de tentar trazer isso de volta, né? Eu nunca pensei em viver para sempre daquele jeito, mas eu vejo muito como experiências, assim, que eu posso ter. Posso encontrar alguns tesouros e trazer para a vida, né, de quatro paredes, da casinha, no bairro que a gente vive, no Sim. carrinho, né? Como foi se adaptar à vida convencional, né? Não quero falar normal, mas, né? Uhum. Depois de uma experiência dessa. Foi bom, acho que foi muito difícil deixar a van ir, porque depois a gente decidiu vender a van, porque era um custo a mais, a gente já não estava usando, a gente tinha construído ela para viver full time, então era um custo grande para a gente manter a van ali parada, estacionada. Então foi muito difícil ver ela ir, assim, porque a gente ficou um ano construindo cada pedacinho, assim, a gente sabia, tinha feito a gente. Mas foi bom ter voltado para um apartamento, para uma casa, porque a gente estava cansado também. É muito cansativo viver desse jeito, porque a gente, né, toma por descontado algumas coisas que a gente tem em termos de comodidade quando a gente vive numa casa, né? Então, todo dia a gente tinha que procurar um lugar para dormir, tinha que economizar água sempre, sempre, sempre. Estava o tempo todo dirigindo, o tempo todo em contato com o trânsito também. Então,
toda hora para lá e para cá, né? Até para ir no mercado, assim, toda hora a gente ia num mercado diferente, não sabia onde estavam as coisas no mercado, então, assim, sabe? Era tudo um desafio, as mínimas coisas, né? Era o tempo inteiro no GPS, procurando onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então, precisa de uma energia mental que, no dia a dia, a gente não usa. Já tá lá, nosso banheiro tá lá, nossa caminha tá tudo arrumado, tem máquina de lavar, não tem tudo, a gente dá descarga, vai tudo embora, a gente não precisa entender para onde vai depois. Né? E a gente tava um pouco cansado, a gente foi chegando num momento que foi chegando o tempo, assim. Então, quando a gente mudou pro apartamento, foi muito bom voltar, tentar construir uma rotina de novo. A gente estava sentindo muita falta de ter uma rotina. Então, acho que a gente foi aprendendo a viver esses ciclos, assim. Eu e meu marido, nós somos pessoas muito intensas. Então, a gente se joga, queima as pontes, não tem mais como voltar, a gente vai. Mas depois a gente vai sentindo a necessidade também de encontrar mais equilíbrio. E a gente está envelhecendo também, né? Eu acho que isso vai pedindo um ritmo diferente, assim, nas coisas. Mas foi bom voltar para casa. Foi bom ter uma casa de novo. Sim. Que bom. E planos para o futuro? Você vai ficar por aí Você já disse que talvez você queira voltar para o Havaí. Então, por enquanto você vai ficar na Flórida. Então, essa rodinha no pé, tá? Sabe quando vai apertando o acelerador? Assim, vamos. Acho que a gente tá chegando nesse momento que meu marido pegou a cidadania, eu tô quase pegando a cidadania americana e a gente não queria sair daqui sem isso, porque a gente acha que é uma herança boa que a gente pode deixar para nossa família, né? Depois, meus irmãos, se eles quiserem um dia vir para cá, eles podem aplicar para o Green Card, a família do meu marido também. Mais fácil. E para os nossos filhos também, a gente está pensando em ter filho, então a gente está pensando em voltar para ficar um pouco mais perto da família. Meu marido, minha família tá meio dividida, assim, né? Meio São Paulo, meio Pernambuco, mas meu marido tem uma família muito grande numa cidade pequenininha da Itália. E a gente tá pensando, né, tá planejando que o nosso próximo grande passo vai ser se mudar para a Itália. Então, ano que vem, depois que eu pegar minha cidadania, a gente vai fazer essa mudança e começar tudo de novo mais uma vez, para variar um pouquinho. Sim. Que legal. Então, daqui 2 anos, para dar tempo de você se estabelecer na Itália, a gente conversa de novo para você falar como tá indo. Pode me chamar que eu venho. Sim, mas daí vai ser uma outra jornada. Eu acho que a gente vai ficar mais tranquilo lá. Eu acho que até a ideia de ter filhos, né, vai pedir da gente uma estabilidade um pouco maior. Então, estamos aí adentrando numa outra fase da vida, eu acho. Vamos ver. Sim. Muito bom. Então, é isso. Chegamos no fim já. Foi muito bom conversar com você. O tempo passou muito rápido. Bom, foi mesmo. Podia ficar aqui uma outra hora, tranquila. Sim. Se as pessoas quiserem te encontrar, conversar mais com você sobre o Havaí ou sobre suas viagens, onde você fica nas redes sociais? Eu tenho um Instagram chamado @casa.d.atena. Casa.d.atena? Isso. E tem meu e-mail também, que é info@casadeatena.com. Se quiser me mandar um e-mail também, sinta-se à vontade. E o que é a Casa de Atena? A Casa de Atena é um projeto que eu tenho de trabalho com mulheres que estão aí por este mundo e que gostam de estudar, que estão se sentindo sozinhas e querem estar em comunidade. Então a gente tem encontros online, a gente lê livros juntas e a gente usa esse espaço de autoconhecimento, mas também de acolhida, de partilha de histórias. Então é um espaço muito gostoso, tem sempre alguma coisa acontecendo por lá. Agora a gente está discutindo um livro chamado O Poder do Discurso Materno, para entender relação mãe e filha, essa questão da distância, como é que é, né? Eu acho que isso vai ligando um pouco também com essa minha ideia de querer ser mãe e de tentar entender o que isso significa, né? Porque a maternidade é muito romantizada. Sim. De tentar entender como é ela realmente. Então a gente vai discutindo vários temas que dizem respeito ao processo de maturidade feminina e vai
linkando, costurando isso com as nossas histórias, com as nossas vivências e criando uma comunidade de mulheres aí que estão espalhadas pelo mundo, que querem se sentir acolhidas e juntas ao mesmo tempo. Que legal! Sim, muito legal. Vou procurar. Eba, vem com a gente. Sim. Muito bom. Nath, muito obrigada por vir. Imagina, obrigada a você. Foi uma delícia conversar com você. Bom. Muito bom. Então, até a próxima. Até a próxima. O Nome de Seu Mundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabe, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.